reunidos novamente nesse lugar que o Senhor nos tem marcado, provisto para nos congregar. E também podemos pensar que é uma grande responsabilidade falar aqui é o povo de Deus, e nós sabemos que o povo de Deus é um povo que é sábio, conhece a palavra do Senhor, e pedimos ao Senhor que aquilo que nós podamos falar aqui seja conforme a sua vontade. Vamos ler, irmãos, no livro de Salmos 42, Salmos 42, e nós vamos ver uma figura. Dias atrás nós falamos acerca da ovelha e a figura de um pastor, mas hoje eu gostaria de nós falar acerca do servo. E sabemos aqui que estamos falando acerca de um animal, que é um servo. Alguns textos na palavra de Deus falam dele como um veado, e ainda que não é a mesma coisa, é mencionado também uma gazela. São muito parecidos. Então vamos ler Salmo 42 e depois nós vamos fazer algumas leituras para complementar. Diz assim a palavra de Deus: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Na tradução do espanhol, a palavra suspira é trocada por clama. É um rogo, uma súplica. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira ou clama a minha alma por ti, ó Deus. O verso 2 diz: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? É uma pergunta que o escritor está fazendo aqui. Então, irmão, quando nós vemos na palavra de Deus figura que o Senhor nos deixou para nós aprender, essa é uma figura muito preciosa para nós que somos filhos de Deus, nós como servos. Vamos ler, porque na palavra vamos a notar algumas características físicas que esse animal tem e que nós, em nossa vida espiritual, podemos comparar. Ele é um animal muito bonito, ele tem uma beleza natural, ele é ágil, veloz, mas ele também tem algumas dificuldades. Nós vamos ler agora, primeiramente, no livro de Gênesis, o capítulo 49. Porque nós vamos a ver aí, irmãos, acerca da sua beleza. Gênesis, capítulo 49, e o verso 21. Ainda que está falando da gazela, podemos fazer uma comparação com ele. Jacó estava abençoando a seus filhos, já para morrer. E ele destacou aqui algo que é precioso para nós. Capítulo 49 e verso 21. Naftali é uma gazela solta, ela dá palavras formosas. 1 de Pedro, capítulo 3, Novo Testamento. 1 de Pedro, capítulo 3, e o verso 4. Vamos ler desde o verso 3. Capítulo 3 e o verso 3, para nós entender. O enfeite delas não seja o exterior. Estou falando aqui na figura do crente. No frisado dos cabelos
no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. E essa é, irmãos, a beleza espiritual de todo crente. O crente é precioso, irmãos, para Deus. E a palavra de Deus nos fala de uma pérola preciosa. Já nós falamos disso faz tempo atrás. Para Deus, para o Senhor Jesus, o crente como uma beleza, algo que tem muita formosura. E Deus destaca a formosura na palavra de Deus. Quando nós vemos, no caso de Davi, diz a palavra de Deus, que aquele jovem, aquele rapaz, era formoso. Era formoso. Quando nós vemos o caso de Saul, era formoso. Eu imagino, irmãos, quando Deus criou no princípio ao homem, Adão e Eva, Deus criando um homem perfeito, porque Deus ele faz a perfeição, criando um homem perfeito e uma mulher. Tomou de Adão uma costela e fez para ele uma mulher, uma ajuda idônea. Deus criando uma coisa muito bonita. Será que quando o Senhor traz a um homem das trevas a sua maravilhosa luz, não é uma criação preciosa também, irmãos? Ele é uma nova criatura, feita por Deus, um homem precioso, espiritualmente falando. Mas quais são as coisas que podem estropiar, machucar a beleza espiritual de um homem? Nós sabemos, irmãos, que a primeira coisa que pode estropiar é o pecado, a desobediência do homem. Diz a palavra de Deus no tempo de Noé que o pecado do homem chegou até a presença de Deus e Deus acabou com o homem. O pecado acaba, destrói a beleza da criação de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nós como filhos de Deus, formosos diante dele, mas vemos no passado aquela figura da lepra como uma figura do pecado. Aquela beleza pode ser tirada por causa do pecado. Isso é uma característica do servo. Ele é um animal muito bonito, uma beleza dada por Deus, não é uma beleza humana. E nós sabemos que a beleza espiritual de nós, cada um de nós, preciosos para Deus, é uma beleza dada por Deus. O homem não tem a capacidade de produzir essa beleza espiritual. O homem só tem a capacidade de fazer morte, destruição. Não tem a capacidade de produzir alguma coisa boa. Aquele homem chegou falando com o Senhor, mestre bom. O Senhor sabia que ele era bom, mas ele queria justificar-se a si mesmo. Então, que o Senhor nos ajude a entender nosso precioso valor diante daquele que nos resgatou e nos limpou com sua preciosa sangue lá na cruz do Calvário. A outra coisa, irmãos, que nós vemos, uma característica do servo é que ele é estável, tem firmeza. E quando ele sobe nas montanhas, aquela gazela, aquele cervo, aquele veado, nós no espanhol falamos venado, veado no português. Ele tem uma capacidade incrível por Deus, dada pela mínima mão de Deus, que ele pode escalar, subir por uns lugares impossíveis para o homem. Nosso irmão Mateus faz dia atrás fez menção dessa. Então vamos ler, irmãos, no Salmo 18, acerca da firmeza do crente. Porque a firmeza do crente está nele, está em Deus. Salmo 18, o verso 33.
Faz os meus pés como os das servas, e põe-me nas minhas alturas. Que bonito, irmãos, a figura que o Senhor está usando. Essa mesma expressão aqui, você pode ler, é repetida em 2º livro de Samuel, capítulo 22 e verso 34. Mas vamos ler, semelhante a isso, Abacuque, ou Abacuc, como falamos no espanhol, no capítulo 3 e o verso 19. Abacuque, capítulo 3 e o verso 19. O Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aqui o escritor, poeta, está pensando na serva, mas o Espírito Santo nos fala também dessa firmeza para o crente hoje. Vamos ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 e o verso 23. Hebreus capítulo 10 e o verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se nós lemos capítulo 3 do mesmo livro, o verso 14, diz 3, o verso 14 diz: porque nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É firmeza. Você pode ler, não vou ler por causa do tempo, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 59 também fala da firmeza do crente. 1 Coríntios 15, 59. Aqui ele está falando da firmeza. O servo tem essa qualidade. Eu tenho uma dificuldade. Eu trabalhei na Venezuela com ar-condicionado, assim como nosso irmão Hamilton trabalha. E uma das coisas que era difíceis para mim era subir uma escada com um peso de uma unidade dessa pesada, colocar lá em cima do telhado. Não é fácil. Mas tem pessoas que têm um dom natural para caminhar nas alturas, sem sofrer uma queda. Mas espiritualmente falando, irmãos, Deus capacitou pela sua palavra e pelo seu Espírito a nós que somos filhos de Deus para nós estar firmes. Quando o Senhor nos deu o Espírito Santo, nos deu a capacidade para nos manter firmes nele. Ainda que tenhamos fraquezas, ainda que não sejamos fracos e passemos pelas dificuldades de nossa vida espiritual, o Senhor nos deu toda a capacidade de nós ser firmes. Não podemos culpar ao Senhor de nossos fracassos. Se nós fracassamos, é por nosso descuido espiritual. Não é porque o Senhor nos falhou. Não é porque o Senhor faltou a sua palavra, as suas promessas. É porque nós nos descuidamos. Não é verdade, irmãos? Essa é a realidade. Quantos de nós passamos por fraquezas espirituais? Mas graças sejam dadas a Deus, que Ele é misericordioso para com nós e Ele nos restaura com poder. Mas o crente foi feito uma nova criatura. O homem não foi feito para morrer.
O homem não foi criado para ficar no inferno. Mas a mesma coisa, irmão, quando Deus trouxe a nós das trevas a sua maravilhosa luz, é uma redenção da primeira criação que foi estropiada pelo pecado. Quando Deus criou o homem, o pecado acabou com o homem. Mas na figura de Cristo, Deus restabeleceu nossa posição diante de Deus. Uma nova criação. Já não aquela feita no Éden, na qual entrou o pecado. Agora uma perfeita em Cristo Jesus. Que não pode ser levada nunca jamais a uma condenação eterna, depois que somos salvos. Mas nós vamos, por nossa vida aqui, demonstrar se nele nós estamos firmes. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Todos precisamos ser afirmados nele, como naquela rocha, aquela casa que é fundada sobre a rocha e não pode se mover. Outra coisa do servo, irmãos, é que ele é um animal limpo. E não somente na sua maneira de viver, sino que era permitido por Deus que ele se pudera comer. Nos tempos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, não era permitido aquilo que nós fazemos hoje, fazer um churrasco de costela de porco, comer uma linguiça de porco. Proibido. Era um animal imundo. Mas não estamos debaixo da lei, graças a Deus. Mas a figura espiritual desse animal, se nós vamos ler rapidinho, Deuteronômio, capítulo 14, Deuteronômio, capítulo 14, e o verso 3. Nós vamos ver que ele era um animal limpo, permitido por Deus para se comer. Deuteronômio 14 e o verso 3. Nenhuma coisa abominável comereis. Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado, que o mesmo, se pode entender o mesmo servo, e a cursa, o búfalo e a cabra montés. E ele menciona outros nomes aí que são meio complicados para mim mencionar, mas nós sabemos que ele era um animal permitido por Deus para se comer. E isso fala de nossa posição espiritual diante de Deus. Ele nos limpou, irmãos, para fazer a sua obra. Quando nós estávamos no pecado, no chão, tirados, longe de Deus, afastados da glória de Deus, não tínhamos as condições de fazer nada com nossas mãos, porque elas estavam sujas pelo pecado. Mas graças a Deus que Ele nos limpou e nos capacitou. Vamos ler Hebreus capítulo 1 e o verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será
vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Esse é o desejo de Deus com respeito aos seus filhos. Deus preparando o homem, limpando como aquele vaso, aquele copo, para ser usado para a sua obra. Assim é que Deus trabalha, irmãos. Se você chega em uma casa e você bebe água e você sente um cheiro ruim no copo, você não bebe água. E se bebe é porque sente vergonha da pessoa. Mas a realidade é que no serviço de Deus é a mesma coisa, irmãos. Espiritualmente falando, Deus usa aquele que tem a capacidade para se usar. Aquele vaso que está limpo, Ele há de usar. Provavelmente nós humanamente tenhamos erros, fraquezas, mas Deus conhece cada coração. Ele é quem dá a cada um aquele desejo de fazer segundo a sua vontade. Quando uma pessoa sente o desejo de trabalhar pelo Senhor e conhece e sabe que tem as condições para trabalhar na sua obra, o Senhor há de colocar nele aquele desejo e há de colocar as condições para que ele faça alguma coisa. O vaso não fica uma esquina na casa, sem fazer nada. O Senhor, o desejo dele é que aquele vaso, aquele instrumento, seja usado pelo Senhor. O Senhor há de usar o vaso, um instrumento para seu serviço. Ele está precisando, irmão. Será que não há necessidade do serviço? Estamos vendo a região perto de Sarandi, onde mora nosso irmão Jerônimo. Será que não há necessidade de pregar o Evangelho? Não há necessidade aqui em Maringá, em outras regiões? Há necessidade. Sempre oramos que o Senhor possa abrir uma porta para que o Evangelho seja pregado. Mas como está a nossa situação para ajudar o Senhor? Estamos dispostos, primeiramente, dispostos para fazer. Mas estamos capacitados por Ele para fazer? Ou dá igual se fazemos ou não? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a ter essa visão de ajudar nele, seja pouco ou seja muito. Desejo por fazer algo para nosso Senhor. Aquela mulher pecadora que estava na casa daquele Simão fariseu, aquele homem estava na sua mente pensando: essa mulher é pecadora. Mas ela tinha sido perdoada pelo Senhor Jesus. Aquele que é perdoado muito, muito ama. Será que nossa grande dívida com Deus não foi perdoada, irmãos? Será que não tínhamos uma grande dívida diante de Deus? Não tínhamos a condição de pagar. E o Senhor pagou tudo na cruz do Calvário. E nos resta a nós, como seus filhos, fazer algo por Ele. Que o Senhor nos ajude a nós ter esse sentimento de fazer alguma coisa pelo Senhor. Agora, irmãos, voltando ao Salmo 42. Aqui o salmista, ele usa uma expressão que fala da sensibilidade daquele animal. Assim como o servo brama pelas correntes das águas. Esse animal, irmão, tem uma necessidade natural pelas águas. Não somente porque, como todo ser vivo, precisa da água para viver. Mas os estudiosos falam que ele é um animal que ele tem um cheiro no seu corpo muito forte. E quando ele está fugindo daquele outro animal que está procurando pegar ele, aquela fera do campo que está detrás dele, ele brama pelas correntes das águas, ele chora. E sabe qual é a necessidade dele? Entrar naquelas águas e tirar dele aquele cheiro ruim do seu corpo.
para que aquele animal perda o rastro dele. E também porque ele precisa tirar a sua sede, acabar com a sede. Mas ele é um animal vulnerável. Não é um leão, um osso. Ele é um animal vulnerável, irmãos. Ele pode ser atrapado por qualquer outro animal. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, e o verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ansiedade. Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40 e verso 29. Aqui diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E 2 Coríntios, desculpem a quantidade do texto, mas para entender a escritura, 2 Coríntios capítulo 12 e o verso 9. Aqui o apóstolo Paulo, dice, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas injustiças, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, irmão, a verdadeira firmeza e a força do crente está no Senhor. O crente não tem a capacidade por ele mesmo de ficar em pé. Não temos, irmãos, força em nós que nos ajude a combater o pecado. Aquele que começa a lutar contra o pecado, com certeza vai ser derribado. Aquele que começa a brincar com o pecado, acaba acabando-se espiritualmente. Somos fracos, irmãos. E nós sabemos que temos debilidades, que o Senhor nos ajude a entender nossas fraquezas, para que podamos apresentá-las diante do Senhor. Antes da queda está a altivez do espírito. Uma pessoa que sente que não tem condições de ter uma queda é o primeiro que está perto de uma queda. Porque nós fuimos redimidos pela sangue do Senhor. Fuimos por Ele comprados a um preço muito alto. Mas dependemos dele, irmãos. Não temos capacidade nenhuma de nos manter em pé. O apóstolo Paulo estava consciente da sua forma de ser, espiritualmente falando, e das suas fraquezas. Ele não falou que eu sou forte. José, no Antigo Testamento, quando chegou o momento da tentação, ele correu, fugiu. Mas nós conhecemos, irmãos, o que aconteceu com Davi, quando ele ficou em aquele lugar. Que o Senhor nos ajude. O servo é vulnerável, mas ele conhece sua vulnerabilidade. E ele brama, ele chora,
ele clama por aquelas águas que podem a ele salvar daquele momento. Que um momento de angústia nós tenhamos a nosso Senhor que nos ajude a dar-nos forças em qualquer que seja a circunstância que estemos passando. O servo, irmãos, ele depende de um alimento específico, especial. Você não vai ver um servo comendo um coelho, como uma tartaruga, ou comendo certa fruta. Ele depende de um ambiente e depende de um alimento especial. Vamos ler, e eu estou caminhando para o fim. 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira de Pedro, capítulo 2, e o verso 2. Vamos ler desde o verso 1, porque eu acho que é proveitoso. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional não falsificado. Nós falamos em espanhol, a leite espiritual não adulterada, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando vós para ele pedra viva. Rapidamente, Hebreus capítulo 5 e o verso 12. Hebreus capítulo 5 e verso 12 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sódio mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. A leite espiritual. Qual é a leite espiritual, irmãos? Palavra de Deus. Está fácil de entender. Mas, irmãos, muitas vezes, nós que temos algum tempinho no Senhor, vemos que muitas vezes passa o tempo e vão transcorrendo os anos, e falo por mim, falamos por os que nós conhecemos de perto, que parece que muitos não crescem, ficam meninos, espiritualmente falando. E há necessidade no meio da congregação da igreja, há atividades, e aquele menino espiritual não quer crescer. Você não vai colocar um filho pequeno a fazer um trabalho de um homem na sua casa, verdade? Mas quando ele cresce e ele tem certa idade, ele pode ajudar a seu pai. Espiritualmente falando é a mesma coisa, irmão. Na igreja você vê também muitas vezes os mesmos espíritos. Não crescem, fica pequeno e precisa de receber ensinança como aqueles que acabam de chegar na igreja. Que o Senhor ajude, irmãos, para por meio da palavra de Deus entender que o crente precisa crescer. O crente precisa se desenvolver espiritualmente para ser de proveito para a igreja de Deus. Não é para uma pessoa em comum,
não é para um irmão, para certo outro. Não, irmão, é para crescimento do corpo de Cristo, que está em todo mundo, seja aqui, seja na Venezuela, em qualquer parte que você esteja, você pode ser de crescimento para aquele que está perto de você. É assim que o Senhor deseja em nós, irmãos, crescimento espiritual. Eu desejo esse crescimento. Todos precisamos crescer espiritualmente, irmãos. Aqui o apóstolo entendeu que havia alguns deles que estavam, nós falamos no espanhol, pasmados. Quando você faz um bolo e não coloca um fermento certo, como fica aquele bolo? Fica pequenininho assim. Fica uma pedra. Você vai, passa uma faca e não consegue cortar, porque não cresceu. É difícil tratar com ele. A mesma coisa acontece, irmão, com muitas pessoas creem no Senhor Jesus, mas não têm interesse por crescer espiritualmente. Vamos ler por último, irmão, uma última característica do servo. O servo não pode perder sua hábitat. Eu não sei se estou falando a mesma expressão no português. Habitat, o ambiente onde ele mora. Habitat. Obrigado, irmão. O servo não pode sair do seu habitat, irmão. Você alguma vez, quando nós na Venezuela íamos da Porto La Cruz para Sarasa, que é outro estado, o estado Guárico, muitas vezes na noite, voltando da reunião, 10, 11 horas da noite, cruzava um animal no meio do carro, do veículo. Tinha uma região que era montanhosa, não tem casa, e o animal se sente no seu habitat, como que ele está na sua casa. E ele cruzava, e você ia correndo e veia cobra, serpente, coelho morto na rua, na estrada. O servo não pode perder a sua habitat, seu ambiente, porque quando ele sai daquele ambiente, o seu ambiente é modificado, irmão. Ele não consegue viver, ele fica desorientado, porque não é seu ambiente. Vamos ler, irmão, Salmo capítulo 133. Salmo 133. E o verso 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom e quão suave e que é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. E Hebreus, e a última escritura, e com isso estou fechando, irmãos. Hebreus capítulo 10 e o verso 24. Hebreus capítulo 10 e o verso 24. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual seria aquele dia que está falando aqui o escritor? Será que esse dia não está perto para nós também, irmãos? O Senhor nos trouxe das trevas, como já falamos,
y nos colocó en una posición como sacerdotes para servir al Señor. Y nos dio una preciosa responsabilidad. O servo, como un animal que depende de sus sentidos naturais, Deus nos deu sentidos espirituais para nos conhecer onde nós devemos congregar, onde devemos estar, onde é o lugar conveniente para nos reunir, porque está escrito na palavra de Deus. E quando aquele servo sai daquele ambiente, o que pode acontecer com ele? A menor coisa que pode acontecer é morrer de fome, mas se ele entra em outro ambiente, ele pode ser devorado por outros animais e pode morrer atacado por outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis. E aqui, como escreveu o escritor aos Hebreus, quando sabemos que está perto aquele dia. Qual dia? Que nós vamos estar na presença do Senhor. Que o Senhor nos ajude. O Senhor nos deu um lugar, irmãos, maravilhoso para nos congregar. E a cada um de nós, pensamos na Venezuela, tem complicações políticas, tem complicações econômicas. Damos graças a Deus, ao Senhor, porque o Senhor abençoou nossa nação com o Evangelho. Levantou homens, mulheres fiéis que defenderam a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor está fazendo a sua obra aqui também. Está levantando homens, mulheres, ha levantado homens aqui em Maringá. Damos graças ao Senhor por nossos irmãos aqui, por todos, preciosos, cada um deles com um valor muito grande para o Senhor. Nosso desejo é estar cada dia juntos em comunhão, gozando de estar aqui o primeiro dia da semana. Acontecem circunstâncias que escapam de nossas mãos. Acontecem situações diversas, o Senhor conhece elas. Mas que o Senhor possa ver em nós e desejo o sacrifício para estar aqui, não trocar esse lugar, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor há de abençoar este lugar com almas salvadas para a sua glória. Amém.